esquina. No erro de achar seguro. Oi pessoal, nós somos a Legrand, nós somos uma banda aqui de Juiz de Fora, nós temos 2 discos gravados e um EP e acabamos de participar do Rise Sessions, que você vai curtir agora. Nunca soube bem como ser bom, e talvez ainda não saiba, não há cursos pra descobrir. Te desconheço no lugar. Odeio a disputa, a ampla concorrência, meio do monopólio. Dizem isso é normal.
a voz que diz que manda eu não me fizer da vida talvez nos vai pagar pra ver as luzes acender, cenário ok, segundos pra entrar. Se eu tenho que atuar, quem vai pagar pra ver? Cara, a banda começou com a minha chegada em Juiz de Fora. Eu não sou daqui, eu sou do Rio de Janeiro. Me mudei pra cá por conta da universidade, mas eu já conheci o Vini. A gente já tinha tocado junto lá no Rio. Um rolê que começou na igreja, a gente tocando, mas a banda não. A banda a gente já tinha deserdado, já tinha tomado outro rumo. Mas a amizade fica e a gente queria muito tocar junto, queria muito fazer uma banda. E quando eu vim pra Juiz de Fora, a primeira coisa que eu falei com o Vini é: cara, vamos dar um jeito da gente tocar. E a gente começou a compor, juntamos umas músicas, mandamos essas demos para uns amigos e logo depois disso juntamos mais 2 pessoas com a gente, na época era o Thier e o Gui, e assim começa a Alegrã. Certo, e aí vocês saíram gravando um disco, um EP, como foi isso? Primeiro a gente gravou as demos em casa, assim, bem rudimentar mesmo. Depois a gente se organizou e começamos a gravar o EP, que a gente lançou em 2016. Foi o nosso primeiro EP. E daí pra frente a gente deu um espaço, assim, porque mudamos de integrantes na banda também. O Ciro entrou, depois foi o João, que era o nosso baixista. Até chegar nessa formação que a gente tem hoje com a Duda. Mas a gente começou gravando o nosso EP lá em 2016. Aí foi até engraçado que quando eu entrei na banda foi no show de a abertura deles, né? Show de abertura, eu fui lá ver. Tinha chegado de fora, eu sou de Volta Redonda também, do estado do Rio. Aí nisso aqui, tava na faculdade, não conhecia a banda, queria conhecer as bandas daqui, fui no show tal de Alegrã. Aí fui ver lá no show, eles anunciaram que era o último show do batera. Aí no fim do show eu falei: pô, vou entrar em contato com os caras, ver se eu consigo entrar nesse rolê. Aí eu falei, o pessoal não deu muita bola não, mas eles estavam precisando de um batera para outro show, tinha dado já os contatos, já deu 2 semanas, eles me ligaram: pô, estamos precisando de um batera, você topa? Aí eu fui lá e saí com os caras, desde então não saí. Graças a Deus, topou. Pô, que bom. E aí, nisso, depois que você entrou, vocês gravaram o primeiro disco? Foi, a gente gravou o primeiro disco. Inclusive, o Ciro teve uma função fundamental nesse disco, foi chamar o Luke, que foi o produtor do disco. Foi ele que gravou o disco pra gente. Ele é um amigo nosso que já tocava com o Ciro antes. Ele tinha uma outra banda. E aí, ele veio pra cá e aí foi um negócio assim, cara. A gente brinca que quando a gente quer fazer as coisas, a gente escolhe assim, qual é o modo mais difícil que a gente tem pra conseguir fazer as paradas. Porque é sempre assim, a gente tenta fazer tudo da melhor forma possível, mas com o que a gente tem na mão de recurso. E aí foi assim, pedimos ajuda pros amigos, aí tipo o Everton, que é um amigo nosso, tem um estúdio, a gente gravou guitarra no estúdio dele, e aí bateria, o Ciro gravou em Volta Redonda. E aí, guitarra, voz, baixo, sintetizador, tudo a gente gravou no quarto do Ciro e onde o João morava, na antiga casa do João. A gente fez tudo assim, muito, quase que uma coisa, esqueci o termo, como é que é o termo? Artesanal, foi quase artesanal, assim, foi quase artesanal o processo. E no final das contas a gente conseguiu chegar num resultado muito bom, que foi o Antares, que é o nosso disco, que foi lançado em 2019, assim. Foi um disco que abriu muito as portas pra gente fazer muita coisa foda.
tudo sou, tudo tenho, tudo quero, posso, vou. Novela das 6 e o meu cinema é teaser. Me oriento pela moda do like, do gostei. Passei o fim de ano, álcool, fogos, beira-mar. Eu fiz prece, vesti branco, fiz promessa ao orixá. Todo mundo gira, eu aqui. Apesar dos pesares, sobrevivi. Tudo quero, sinto falta, posso. Paris, Texas, Berlim, Rio, Confins, Cidra, Champanhe. Tudo igual, todo fim é o mesmo pra mim e pra quem me ouve agora ou não. Paris, Texas, Berlim, Rio, Confins, Cidra, Champanhe. Tudo igual, todo fim é o mesmo pra mim e pra quem me ouve agora ou não. Paris, Texas, Berlim, Rio, Confins, Cidra, Champanhe. Tudo igual, todo fim é o mesmo pra mim e pra quem me ouve agora ou não. Cara, o que rolou entre o Anthrax e o próximo disco foi uma pandemia. A gente ficou muito tempo assim, isolado, e isso ajudou no processo de composição do disco atual que a gente lançou no final de setembro, no início de setembro do ano passado, que é o 1991. A ideia é que a gente dividisse o disco em duas partes. A segunda parte a gente ainda vai entrar no processo de gravação, mas ele já saiu. E aí nesse período a gente tentou manter a banda viva, assim, né? Fez algumas lives, a gente fez um monte de parceria com essas lives, um monte de gente importante hoje na música, assim, gente que cresceu muito, participou com a gente na live. A gente teve participação do Veloso, do Vela, que é o baixista da Duda Beat hoje. A gente teve a participação do vocalista da Jovem Dionísio, o B. Foi uma coisa assim, pra gente impensável naquele momento conseguir juntar tanta gente assim, mas foi uma coisa que ajudou muito no processo de entender o que estava acontecendo, porque a gente achou que não ia mais ter banda, a gente achou que não ia ter mais mundo, na verdade. Aí eu comecei a escrever muito sobre como eu me sentia sendo de uma geração que experimentou esse colapso, assim, e pensando muito como isso deixou uma sequela, principalmente na galera que nasce. Eu sou de 86, mas a maioria da galera da banda e dos nossos amigos, assim, eles são pelo menos 91 pra frente. Então essa galera dos anos 90, assim, viveu esse momento muito conturbado e complexo, e foi o que inspirou a escrever as músicas do disco. E aí quando começou tudo a voltar ao normal, a gente foi para estúdio, primeiro ensaiar as músicas, deixar elas organizadas. Aí o Bernardo Neri, baterista glorioso, amigo, que a gente ama e que é o baterista da Varanda, ele abriu o estúdio dele pra gente. A gente começou fazendo lá umas demos, gravando as ideias, e aí acabou que a gente gravou o disco inteiro lá e trouxe o Luke de novo para gravar o 1991. Legal, e isso, a entrada da Duda na banda foi antes ou depois disso, do lançamento do álbum? Foi depois, a entrada da Duda foi depois desse lançamento da segunda parte. O João, ele também tem uma outra banda, que é o Quimera, ele toca guitarra no Quimera, que é uma banda de metal muito, muito foda, assim, a gente é muito fã da banda também. E aí a Duda já tinha tocado com a gente, cobrindo agendas, quando o João não tava.
Mas a gente queria que ela fosse a baixista, assim. Pelo menos o meu desejo era esse desde o começo, porque ela era uma pessoa muito próxima, ela já tinha tocado com a gente em eventos importantes, a gente já tinha feito muita coisa junto, assim. E a gente insistiu, aí o mercado abriu, a gente foi lá e comprou o passe. Jogador caro. Não, jogador caro é assim, ó, tem que ir no mercado, tem que disputar, mas aí a gente conseguiu. E ela tá com a gente desde o ano passado. Tá, só voltando um pouquinho no 1991, por que teve essa decisão de lançar o disco em 2 partes? Cara, a verdade era dinheiro. Porque a gente pensou o seguinte, gravar 12 músicas ou 13 músicas de uma vez só ia levar muito tempo e a gente não ia conseguir. Ainda que a gente não conseguisse lançar uma sequência, assim, dividindo o disco em 2 partes, que geralmente a galera lança, sei lá, 8 meses depois, 5 meses depois, ainda que tenha um espaço maior, a gente ia conseguir trabalhar pelo menos uma parte do disco com a galera e mostrar pra eles que, tipo assim, a gente existe. A gente não desistiu da banda, nem a pandemia conseguiu derrubar a ideia da banda seguir. E aí a gente achou que dividindo em 2 partes, pelo menos a primeira parte a gente ia conseguir entregar 8 músicas pra galera. E isso ia ser o suficiente pra gente sustentar show, pra gente conseguir mais lugares pra tocar, pra gente conseguir fazer mais eventos. E funcionou, assim. A gente conseguiu realmente fazer isso. A gente continua tocando ele na estrada. A gente gravou um clipe, inclusive, de Arritmia, que é uma das músicas que a gente toca na session. E acho que a decisão foi mais essa mesmo, assim, financeira. Pacíficos ou não, Atlântica a distância separa o nosso estar, o nosso chão. O mundo dos espertos, dispersos, distraídos, covardes são os corajosos ainda vivos. Meus bichos me afora, tudo segue um fluxo que eu não determinei. A verdade é pouco, quando abrir a boca é lei. Eu sei, quase ninguém diz eu errei. Toda a verdade é pouco, quando abrir a boca é lei. Eu sei. Pacíficos ou não, Atlântica a distância separa o nosso estar, o nosso chão. O mundo é dos espertos, dispersos, distraídos, covardes são os corajosos ainda vivos. Meus bichos me afora, tudo segue um fluxo que eu não determinei. Eu não controlo tudo. Todo som, toda a verdade é pouco, quando abrir a boca é lei. Eu sei, quase ninguém diz eu errei. Toda a verdade é pouca, quando abrir a boca é lei. Eu sei, mas sobre fatos não há reis. Toda a verdade é pouca, quando abrir a boca é lei. Eu sei, quase ninguém diz eu errei. Toda a verdade é pouca, quando abrir a boca é lei. Eu sei, mas sobre fatos não há leis. Toda a verdade é pouca, quando abrir a boca é lei. Eu sei, quase ninguém diz eu errei. Toda a verdade é pouca,
Deus não há reis. Em 1991, por quê? Boa. Aí, ó, boa. 1991 ele ganhou esse nome, foi batizado assim por causa de uma questão que já é um assunto desde o Antares, assim. O Antares eu escrevi ele como um processo meu no início do meu tratamento da depressão, quando eu descobri, fui diagnosticado, assim, comecei a tomar remédios e entender esse universo do tratamento contra a depressão, fazer terapia, ir no psiquiatra, isso tudo me afetou, assim, me ajudou muito a organizar a minha cabeça. Quando a gente passa por esse momento da pandemia e chega no pós-pandemia, assim, tem muita sequela, tem muita coisa que ficou ainda marcada da pandemia, e isso fica, principalmente, como eu tinha mencionado antes, muito evidente na geração que nasce a partir dos anos 90. Assim. Então, a galera que hoje tem mais de 25 anos, ou que tenha 25 anos, que tenha 30 anos, galera que nasceu ali até 99, assim, principalmente, e sim, a galera que veio depois, mas eu acho que o pessoal que estava nessa coisa do ser o jovem adulto e começar a vida adulta, assim, é a galera que mais sofre, assim, com esses males da necessidade de você corresponder ao que o capitalismo te impõe. Você tem que ter um emprego, você tem que ser o melhor. Só que a gente não estava preparado para que o mundo fosse a confusão que é depois que a gente nasceu. Prometeram um mundo inteiro pra gente, que não é o que aconteceu depois. E as músicas do disco falam exatamente sobre isso. Principalmente essa primeira parte. É uma sensação de raiva que dá de existir numa época onde o que a gente precisa lidar não é só com chegar em alguém e falar assim, você consegue um emprego pra mim, como era talvez com os nossos avós, com os nossos pais, mas agora a gente precisa ter a saúde mental em dia, porque a gente já entende que não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo, lidar com burnout, lidar com depressão, transtorno de bipolaridade, e tem que dar conta de tudo, e você tem que ser o melhor, porque agora não tem mais em quem você colocar a culpa. Se tudo deu errado, a culpa é sua, é porque você não se esforçou. E aí, tipo, na minha cabeça o que fazia sentido é, cara, eu tô falando dos males e das mazelas que afetam justamente essa geração. Então, 1991, porque é matematicamente o primeiro ano da década de 90, que é a década onde nasceu essa galera que vive essa confusão e enfrenta ela de frente. E que, por um acaso, casou também com a sonoridade nova da banda. Assim, a gente pegou muita referência de banda dos anos 90, muito Nirvana, Queens of Stone Age, umas coisas meio... Até que não são do rock, assim, por exemplo, tem música que tem uns grooves, assim, que eu peguei do Dave Matthews, que é uma parada bem 90, assim, também, fez muito sucesso em 90. Então acho que isso que o Diego falou casa um pouco com o som, assim, do que a gente buscou fazer, assim. Eu lembro da gente indo pro ensaio, entrar no carro do Vini e tá sempre lá o Nirvana tocando. Smash Pumpkins tocando. Então acho que no processo isso fez parte, assim, também.
Eu como outra vez, como não deveria. Exame de açúcar pra mensurar o sangue. Devo me cuidar, mas hoje não, sem perdão. Morro outra vez. Talvez taquicardia, óbito por sol de excesso de escassez do inglês. Certo, eu não suporto, não me contento com a pouca extensão do tempo, onde a gente já não cabe, onde tudo fica pra depois. Eu tenho pressa, eu quero não ser. Eu tenho pressa, eu quero não onde a gente já não cabe, onde tudo fica pra depois. Eu tenho pressa. Eu quero tempo tão escasso, modera a liquidez, sociedade do cansaço, da estupidez, sangue milionário do seguindo cifrão, acidente de desespero no chão de fábrica. Quais são os próximos planos da Alegrã agora? Cara, a gente quer Rodar. rodar, a gente quer botar a divulgação pra acontecer, a gente quer botar esse disco pra galera ouvir, pra que isso seja a base pra que a gente trabalhe a segunda parte do disco também, pra que gere esse interesse. A gente... É aquele rolê, a gente, como banda independente, sofre muito com essa questão da divulgação, porque a gente faz tudo na mão, é tudo nosso, assim. Então, se a gente tem algum problema pessoal, se a gente tem problema no trabalho, se a gente tem coisas que a gente precisa dar mais atenção, a banda acaba realmente sofrendo um pouco com essa coisa da divulgação, mas, pelo menos, parece que o nosso público, as pessoas que gostam de ver a gente, entende isso e sempre estão no show, e sempre estão comparecendo. E tá sendo engraçado a gente ver gente de outras cidades, tipo assim, mensagens que a gente já recebeu, gente de BH, gente de São Paulo, gente do Rio, falando, vem tocar aqui. A gente quer muito, gente. Continuem chamando a gente, continuem seguindo a gente, continua indo atrás da gente, porque a gente quer ir também aí tocar com vocês, a gente quer montar mais parcerias com outras bandas fora da cidade, para que a gente consiga fazer com que o disco chegue, não só o disco, mas a banda chegue em mais gente e que a gente consiga fazer a Alegrã ser reconhecida não só aqui na cidade, onde a gente já existe há 10 anos, como também fora daqui. Para quem quiser conhecer mais da gente, segue a gente nas redes sociais, é @legrambanda, esse Legrand com D no final. E é só jogar isso em todas as redes sociais. Joga a gente no Instagram, no Spotify, no YouTube, no TikTok, em breve. Mas sim, joga @legrambanda lá que você vai achar a gente. Curte, comenta. Se você assistiu a gente aqui, comenta. Comenta no vídeo, comenta também nas redes sociais se você viu a gente aqui. Marca a gente, marca o Rise Together, marca a galera toda. E manda um oi pra gente que a gente vai ficar feliz.